Boa tarde, queridos alunos. Boa tarde, família. Tudo bem? Tudo bem. Hoje nossa aula é sobre história. Pegar a apostila de história, apostila 3, tá? Então, vocês vão pegando a apostila, nós vamos fazer da página 196 até a página 200. E hoje vamos falar sobre o trabalho infantil, tá? Nós já falamos sobre isso em algumas aulas passadas e vamos retomar de novo esse assunto, tá? Logo de cara, na página 196, tem o bonequinho que nos acompanha na apostila toda. Ele está dizendo, vamos ler? O trabalho escravo, trabalho assalariado, mudanças no mundo do trabalho, tecnologia. Quantas mudanças ocorreram no nosso país em relação ao trabalho? Mas e o trabalho infantil? Hein? Logo abaixo, vocês poderão ver 3 imagens de crianças trabalhando. A primeira é uma criança trabalhando no lixão, tá? Elas ficam lá para pegar material reciclável. Às vezes, eles acham até comida e levam para casa, que sobre o sustento deles, tá? Eles ajudam a família. São famílias muito carentes, bem despreparada, que acaba dependendo desse recurso, tá? É o único recurso que eles têm para ganhar algum dinheiro, para ganhar alguma comida. Ao lado são crianças trabalhando, aqui dá a impressão que é uma pedra, né? Alguma coisa assim, é que minha imagem é pequena. E embaixo é uma imagem que acredito que vocês sempre veem perto da casa de vocês, no farol, que são crianças vendendo bala no farol, né? Antigamente isso era normal assim, né? Não era tão normal, mas na época do meu pai era, era muito comum as crianças irem trabalhar, como eu já disse antes. As famílias tinham muitos filhos. E então era normal os filhos, assim que tinham uns 9, 10 anos, já irem trabalhar para ajudar em casa. Porque geralmente essas famílias tinham 10, 15 filhos, então todos tinham que trabalhar para ajudar em casa, senão eles iam passar fome, né? Então era normal. Mas, com o passar do tempo, isso foi mudando. Aqui está escrito assim: infelizmente, essas imagens ainda podem ser vistas no nosso dia a dia. O trabalho infantil é usado desde os tempos do trabalho escravo e ainda hoje, mesmo com toda a tecnologia, está presente nas grandes indústrias de sapato, confecções, na própria agricultura, no extrativismo e é visto pelas ruas das grandes cidades. Então, isso acaba sendo normal, infelizmente, né? Na página 197, está falando que no passado as crianças chegaram a trabalhar no campo e nas fábricas com jornadas de 12 a 14 horas por dia, sem nenhum descanso, e muitas se acidentavam devido à pouca idade. Tinham que manusear ferramentas, máquinas. Imagina como nós falamos isso já. Imagine uma criancinha do tamanho de vocês pegando um facão daqueles grandes para cortar cana. Olha o perigo, né? Então tinha várias criancinhas trabalhando, elas pegando o facão e indo cortar a cana. Olha como que era perigoso, né? Muitas vezes uma esbarrava até o facão na outra, mas era sem querer, não era por querer. É porque elas não tinham preparo. Até um adulto pode se acidentar, imagine uma criança, né? Só que, graças a Deus, hoje, e a lei, né? Hoje isso mudou. Hoje tem uma lei que protege a criança e o adolescente. E fizeram também um livro chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Lá tem tudo o que a criança deve e não deve fazer. Ó, vocês estão vendo 3 bonequinhos pelos direitos da criança e do adolescente, tá? Então, ó, a Constituição do Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, são as principais leis que protegem as nossas crianças da exploração infantil em todos os aspectos, garantindo seus direitos e estabelecendo os deveres, entre eles o de frequentar a escola e estudar. Então, é obrigação da criança e do adolescente estudar,
ir à escola, tá? Isso ela é a obrigação dela, de vocês. Vocês têm que estudar, tá bom? Por isso que às vezes a mamãe pega no pé, o tio, a vovó, é normal. Tem que estudar, tá? Entretanto, mesmo assim, ainda hoje é comum aparecer denúncias contra empresas e patrões explorando o trabalho infantil. Muitas vezes, devido às necessidades familiares, os próprios pais levam seus filhos para trabalharem com eles, tá? Principalmente os imigrantes. Lembra que eu falei que às vezes vêm os bolivianos para cá e eles vêm ilegais e eles acabam tendo que se sujeitar, se submeter a isso, a sua família inteira trabalhar, tá? Porque eles não têm documentos, eles não podem denunciar, então as crianças acabam tendo que trabalhar, muitas vezes igual um adulto, sem descanso e sem uma remuneração devida, né? Então elas trabalham, porque se elas não trabalharem, o patrão vai denunciar, aí elas têm que voltar para a cidade, para a terra dela. E lá, geralmente, sofre com guerra, com fome, tá? A economia que não é boa, tipo na Venezuela, na Colômbia, eles vêm para cá, tá? E é isso que acontece. E acaba colocando os coitadinhos dos filhos para trabalhar também, tudo bem? Aqui, nosso bonequinho que nos acompanha, tem uma... Eu vou ler o que ele disse. Uma criança tem o direito de fazer o que todas as outras podem. Os direitos são os mesmos para todas. E não são só alguns, são todos mesmo. Todas as crianças, sem exceção, podem e devem, sem inibição, brincar, antes de mais nada, estudar, descobrir, imaginar, perguntar, responder, conhecer, aprender e crescer, e ter a chance de procurar o achar e o saber. Olha que bonito, né? Então, toda criança tem o direito de aprender, de usar a imaginação, a criatividade. Por isso que é muito bom quando tem lição, mesmo de classe ou de casa, que vocês têm que desenhar, têm que expressar sobre aquele texto com gravuras, com pinturas, com desenho, não só escrevendo, que desenhando você também está usando a sua imaginação, a sua criatividade. Então, é muito bom criança que gosta de desenhar e de pintar, tá? Embaixo tem uma tirinha de um menininho que ele chama Armandinho. Tem uma tirinha dele, a mãe dele falando com ele, né? Olha só que interessante. Leia a tirinha abaixo. A mãe falando com ele. Hoje, às 2 horas, você vai ao francês. Às 4, você vai ao futebol. Às 6, na música. E às 8, você vai ao reforço da escola. Alguma dúvida? Que horas que eu vou ser criança? Sabendo que as crianças não devem trabalhar, e após a leitura da tirinha, explique o que o Armandinho quis dizer no último quadrinho. O que ele quis dizer? As crianças têm deveres, né? Mas é só deveres que elas têm? Ou elas têm direitos também? Crianças têm direitos e têm deveres, não é mesmo? E criança? Criança só tem que estudar? Estudar, 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 fazer curso o dia inteiro, sair de um para o outro, fazer de um para o outro? Isso é normal? O que falta para essa criança? O que falta, hein? Ela falta ser criança. E como que a criança vai ser criança? Hein? Como que vocês são crianças? Hein, crianças? Isso, criança é criança brincando, não importa como. Brincando de correr, de pega-pega, de esconde-esconde, de bola, de jogar joguinho, de videogame. Cada criança brinca do jeito que gosta. E hoje em dia, que infelizmente nós não podemos nos encontrar com os amigos, isso é passageiro, viu, crianças? Não fiquem tristes, isso vai passar. É uma fase, tá? Vai passar, depois a gente vai voltar a encontrar os amigos de novo. Então, neste momento, é melhor que cada um fique na sua casa,
Brinca no tablet, no celular, no videogame, assiste filmes, aproveita, curte este momento que depois vai passar, tá? Então, aproveitem, não fiquem tristes. Depois que passar, a gente tira o tempo perdido e se encontra, faz festinha com os amigos, festinha do pijama na casa das colegas, das amigas, né? Faz pipoca, bolo e tudo mais. Tudo bem? Então vamos lá. Na página 199, tá falando do lazer. O bonequinho de novo, ele vai falar. É isso mesmo. Criança precisa ser criança. Precisa brincar, se divertir. Falamos tanto em trabalho, não é verdade? Mas todas as pessoas precisam também de descanso, de diversão. Vamos conversar sobre isso? Então, todas as pessoas, não só as crianças, precisam de descanso, de diversão, senão a gente acaba ficando doente, doente da alma, né? Doente da cabeça, a gente fica com depressão, a gente fica triste, chora, e isso não é legal. Então, todos precisam ter uma válvula de escape do que fazer para melhorar. Então, cada um tem a parte que gosta. Outros gostam de ficar no celular, no joguinho. Outros gostam de ligar para as amigas para conversar, né? Então, cada um. Outros gostam de correr, de cantar, de gritar, não é mesmo? Então, cada um tem que descobrir o que te faz feliz, o que te dá prazer de fazer, né? Então, vamos lá. Lazer. Assim como você tem direito à educação, à saúde, moradia, tem também ao lazer. É um direito de todos. Jogos, brincadeiras, esportes, ida ao cinema, teatro, clube, parque, praças, praias, ao museu, shows, uma boa leitura, bate-papo com os amigos, entre outras atividades. Todas fazem parte de um momento de lazer. Então, vocês viram? Tudo isso é um momento de lazer. Não precisa ser só brincar, correr, gritar, falar. Não. Você lendo um livro, um bom livro, né? E é assim. Há muitos anos, as formas de diversão dependiam da posição social de cada um. Por exemplo, os escravizados não tinham permissão para se divertir. Terminavam o trabalho do dia e logo eram trancafiados nas senzalas. Então, antigamente, os escravos eles não podiam se divertir. Eles só tinham o direito de trabalhar, 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 tá? Depois eles ficavam trancados lá dentro, eles não tinham direito de nada. Só que alguns faziam suas rodas, suas danças, tá? Suas religiões. Então, cada um, mesmo não podendo, se divertia como podia, mesmo às escondidas, tá? A gente vê muito isso nos filmes, nas novelas antigas. Tá? E aqui está dizendo assim também: em algumas ocasiões, após terminarem as etapas da produção de açúcar, os senhores de engenho permitiam aos escravos que realizassem uma festa, onde podiam dançar, cantar músicas que faziam parte de sua cultura. Já os fazendeiros, os altos funcionários, comerciantes e membros da elite tinham diversas formas de lazer. Frequentavam teatros para assistir à apresentação de óperas e danças. Saíam para os parques, jardins e assim apreciavam as plantas, como também ouviam músicas tocadas por bandas nos coretos. Isso era só os ricos milionários. Os pobres e os escravos não tinham direito de fazer isso, tá? Eles tinham que ficar lá, na casa deles. Mas com o crescimento da cidade, como o tempo foi passando, o espaço de lazer foi se modificando, as pessoas também, atualmente, além de frequentarem os parques, elas passaram a frequentar os shoppings. Então, os shoppings foram nova forma de lazer.
Pra mim não é muito não, gente, eu não gosto, porque eu fico muito cansada de ficar andando. Então, tem gosto pra tudo, né? Acreditem se quiser, você quer ver eu ficar irritada, eu ter que ir em shopping. Não gosto, sou uma exceção, felizmente, né? E aí, aqui tá falando assim: se perguntar a seus avós, provavelmente eles irão contar que, quando jovens, tudo era bem diferente. As brincadeiras de rua eram muito comuns e não haviam jogos eletrônicos. Então, na época do seu avô, pergunta para o seu avô, para sua avó, não tinha jogos eletrônicos, era só brincadeira de rua. Olha que eu não sou tão velha assim. Talvez a mãe de vocês, o pai também. Pergunta para eles. Na nossa época, quando a gente era criança, não tinha jogos eletrônicos. O máximo que tinha era um videogame chamado Atari, que era o jogo do momento. Que geralmente eu nunca gostei muito desses jogos eletrônicos, mas o meu irmão amava. E a gente tinha um Atari. Então a única tecnologia que tinha era esse videogame, bem antigo, tá? Mas a nossa brincadeira mesmo era brincar na rua, pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua, barra manteiga. Eram essas brincadeiras que a gente brincava, que hoje, em algumas vezes na educação física, vocês ainda brincam, não é? Que eu sei que a professora leva para vocês. Então era a nossa brincadeira e a gente era feliz. Caía, ralava o joelho, machucava o dedo, machucava as pernas, saía todo ralado, porque a gente brinca que na rua era rua de barro, tá? Então a gente era feliz assim. Hoje em dia não, hoje em dia as crianças não podem sair, não pode ir para a rua porque tá perigoso, tem mais carros, ônibus, as pessoas as pessoas são ruins, a gente não sabe, não pode confiar, então realmente a gente não deixa nossos filhos ir para a rua. Só quem mora em apartamento, ainda às vezes tem áreas de lazer, você pode brincar um pouquinho mais, né? Mas fora isso, as crianças não vão para a rua, não pode, tá? Então é isso, nossa aula de hoje sobre os deveres das crianças. Mas assim, as crianças em casa, elas podem ajudar a mamãe, mas isso não quer dizer que elas estão trabalhando, que a gente está explorando as crianças, que criança não pode trabalhar, tá? Mas não custa nada pegar um copo que ficou na mesa, ajudar a enxugar uma louça, isso não tem problema. Isso ela pode ajudar a mãe sim, tá? Agora, trabalhar em troca de dinheiro, aí isso já não pode. E isso deixa para a hora que chegar, a hora certa, tá? Tem hora para tudo. Hora para brincar, hora para fazer lição, hora para tomar banho, hora para dormir, hora para ir para o computador, para o celular, não é mesmo? Então é isso. Nossa aula de hoje fala sobre isso, sobre os direitos das crianças, direitos e deveres, e o trabalho infantil, que infelizmente a gente sempre vê uma criança na rua. Quando eu costumo ver uma criança na rua no farol pedindo, eu penso, menino, cadê a sua mãe? Onde a sua mãe está? Que essa criança está aqui na rua. Geralmente, às vezes, está garoando, está frio e a criança está lá sem chinelo, sem tênis, sem blusa. Ai, corta o coração, dá vontade de pegar e levar para casa, né? Então é isso. Nossa aula de hoje foi essa. Nossa aula ficou curtinha porque a nossa apostila já está acabando. Então, eu dividi para não ficar muita coisa numa aula só. E na próxima aula de história, a gente encerra a apostila de história, tá? Então, um grande beijo a todos. Tchau, até a próxima. Tchau.